O 22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro, o desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. É uma alegria, uma honra imensas para mim. Não conhecia vocês ainda pessoalmente, mas admiro, acompanho o trabalho de vocês. Algumas mais veteranas e consagradas, outros novos talentos surgindo e mostrando trabalhos muito potentes. Eu vou fazer uma pequena apresentação minha. A ideia é que cada uma de vocês também faça uma pequena apresentação e, em seguida, eu vou fazer a primeira pergunta e a gente vai conversando, né? Meu nome é Josélia Aguiar, né? Eu tenho uma formação que passa pelo jornalismo e história. Eu nasci em Salvador, moro em São Paulo há 20 anos. Trabalhei, entre os meus trabalhos, né, mais conhecidos, eu trabalhei como curadora na Flip 2017 e 2018, e hoje eu sou a diretora da Biblioteca Mário de Andrade, da Secretaria Municipal de Cultura, né? Lancei um livro chamado Jorge Amado, uma biografia, né, que ganhou o prêmio Jabuti em 2019. Pesquiso agora, né, a obra, a trajetória da Djanira da Mota Silva. Eu aproveito para pedir para vocês, cada uma se apresentar. Vou começar em ordem alfabética, Arissana. Eu sou Alexandra, eu pertenço ao povo Pataxó. O povo Pataxó vive na região aqui do extremo sul da Bahia, né, entre as cidades de Prado, Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro, e alguns outros famílias Pataxó também se localizam em outras aldeias no estado de Minas Gerais. Eu sou professora aqui na comunidade, né, dou aula da disciplina de arte e da língua indígena, no caso aqui, Pataxó, a língua Patiorã. Fiz minha graduação em artes plásticas, né, mestrado em estudos étnicos e africanos, e agora estou fazendo doutorado em artes visuais também, mas com foco na pesquisa ligada à arte do povo Pataxó. Cláudia Jaguari. Oi, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou fotógrafa, minha formação é em História da Arte e Arte em geral. Trabalho há muitos anos como artista. No meu começo digamos assim, da minha carreira, eu trabalhei em diversas áreas da fotografia, mas há muitos anos que eu estou ligada a projetos pessoais como artista. Eu também sou editora, fundei a Editora Madalena com mais 2 pessoas e tenho a Editora Tuí. Então, a minha experiência é tanto como o fazer fotográfico, mas também de curadoria e trabalhando bastante na área editorial também. Perfeito. Annelise. Meu nome é Annelise Assunção, eu sou cantora, compositora, tenho 3 discos, vai chegar ao 4, já tenho 3 discos lançados. Eu sou filha do Itamar Assunção e desde o seu falecimento eu venho cuidando e administrando, né, o legado da sua obra. No ano de 2020 a gente conseguiu, através do programa de preservação de memória da Petrobras, inaugurar e dar início ao Museu Itamar Assunção, que a princípio é um museu virtual, o primeiro museu de um artista negro brasileiro. E agora eu sigo, esse museu virou uma instituição, um órgão do terceiro setor, para seguir, né, com a missão de catalogação, preservação, tanto da obra de Itamar quanto de outros artistas de São Paulo, artistas marginalizados, né, pelo sistema, pelo mercado, enfim, um espaço de reflexão sobre a invisibilidade de muitos artistas negros no Brasil. Então, hoje, eu administro essa ONG com uma equipe muito pequena, mas de muita fé, com muita coragem, porque justamente nesse pior momento do Brasil, para se inaugurar um museu, eu diria. Maria, uma alegria e honra imensas ter você aqui com a gente.
eu sou gravadora e cenógrafa e me dedico também à arte pública. Fiz muitas exposições no Brasil e no exterior. Represento sempre a pesquisa das artes gráficas, assim, mais profundamente. Realizei algumas curadorias também no exterior. E, enfim, eu fico muito sem jeito de falar de mim. Tive alguns prêmios internacionais e estou batalhando sempre, basicamente pela gravura, pela arte pública e pela questão da cultura e da arte integrada com o povo, quer dizer, realizada dentro da situação geral e não uma arte de galeria. Trabalho nisso há muito tempo, sou uma ativista dessa questão e desse processo. E fiz um doutorado direto na USP nos fins dos anos 90 em poéticas visuais. Me dediquei também a questões da divulgação da gravura no mundo e fiz muita coisa na cidade. E já que falaram dos passados, aí, dos antepassados, eu sou uma neta do José Martinelli, que fez aquele prédio maluco, que perdeu nos anos 39, não tenho mais nada a ver com aquilo, mas eu sempre lembro que a Marta Suplicy me deu a propriedade afetiva do último andar, o que não quer dizer nada do ponto de vista de levantar, mas é que todo mundo tem uma ligação com São Paulo. Eu já tenho essa ligação bem antiga, então, obrigada. Um marco muito forte desses anos 20 de São Paulo, não é? Eu vou fazer uma primeira pergunta, né, que eu queria pedir para todas vocês responderem, mas eu queria começar com a Maria. Você inicia seu trabalho, né, começa a ter uma atuação 2 décadas depois, né, 3 décadas depois do modernismo, da Semana de 22 Paulista, né? Eu queria perguntar para você que notícias do modernismo chegam para você nesse primeiro momento de formação. Como que o ideário, as propostas chegam até você e como você trabalha, né, essas questões colocadas, apresentadas. Falo especificamente da Semana de 22, porque é esse epicentro, né? Mas você pode falar de todos os modernismos, outros modernismos com os quais você teve contato. Bom, eu acho que vou ter que falar com uma certa crueldade, porque o importante é lembrar que no tempo do modernismo São Paulo tinha 600 mil habitantes. Então, se você não consegue ver a situação, o que era a cidade, o que era a semana, você realmente não ganha a visão da proporção da tragédia que foi e da importância que foi ao mesmo tempo, porque foi uma colocação, digamos, de cima para baixo, porque era uma coisa que partiu de uma área mais culta e mais aristocrata, portanto, com mais meios e viajada, etc., que São Paulo já produzia a sua elite que se formava lá fora, digamos, elite que estudava, que podia sair. E vamos dizer que quando eu começo nos anos 50 a trabalhar, também estou sentindo esse clima da pouca informação que aqui chegava, o que ela chegava muito filtrada e reduzida e conduzida para certas questões. Não era uma questão livre. Por exemplo, a biblioteca foi um dos lugares mais importantes, porque a gente podia lá absorver e receber informação que não se recebia pessoalmente. Então, eu acho que a Semana de Arte Moderna ela entra com o projeto de essa é a cultura, o que está acontecendo no mundo. Eles fazem isso ou pela revolta ou pela busca de conquista, e aqui acontecia a mesma coisa. Vamos dizer que até a questão do figurativo, que era uma questão que era muito preocupante, porque ainda havia artistas figurativos e já havia artistas com outras expressões mais abstratas. Então, estava se trabalhando a própria identidade visual do Brasil, mas recebendo muitas influências de fora e daqui. E a Semana falou, olhem para vocês, olhem para o Brasil. Então, isso persistia, porque eu conheci muito bem de Cavalcante, eu cheguei a conhecer a Pagu. Bom, o que me ajudou muito quando eu fiz o cenário da montagem do Sesc da Tarsila, da Maria Adelaide Amaral, quer dizer, a gente recebia
reflexos e recebe até hoje, porque vocês veem a questão do pau-brasil, a questão da antropofagia, isso é uma coisa presente, contemporânea, continua, nós somos obrigados a olhar. Quer dizer, de certa maneira, é melhor pensar em rejeitar Monteiro Lobato, que buscava um nacionalismo piegas, e trabalhar numa direção do inovado, da busca do que poderia perturbar a ordem. Isso que até hoje existe esse filão. E eu tive a honra, o prazer de conhecer Raul Bopp pessoalmente, que conheci ainda quando estava na Itália, eu era criança, que fomos para a Suíça, e ele era o cônsul geral. Quer dizer, a expansão do Brasil modernista vale até hoje. É uma prática que está nas nossas raízes e nas nossas obrigações. Porque sempre que há um momento que o Brasil olha para fora, ele vai seguir uma moda, e a moda atrapalha. Quer dizer, eu vou citar um caso que para mim é muito forte, a adesão no Brasil de um certo grupo ao concretismo, quando o concretismo era uma questão alemã, era uma coisa que se desenvolvia na Suíça. Então, todas essas pessoas que passaram a fazer arte concreta, era uma arte importada. E eu faço parte do grupo que se rebela contra isso. Rubem Braga até escreveu sobre isso, Mário Petrolli. Quer dizer, a minha leva foi quem se rebelou contra o servilismo que se fazia das escolas europeias estabelecidas. Quer dizer, você vê que a atitude do modernismo nos insuflou um comportamento até hoje. Annelise, eu vou continuar com São Paulo. Annelise, você nasce num ambiente de muita vanguarda, né? De que modo chegaram essas notícias, né, dessa semana de arte moderna? E você pode falar do modo mais livre, né, que desejar, mesmo sem necessariamente tocar nessas referências de 22, mas sobre a própria ideia de ser moderno e dessas investigações sobre fazer uma arte brasileira, se isso tocava, né, em você, nessa tua primeira formação, e esse pensamento sobre vanguarda. Bem, como você disse, eu cresci, né, num meio considerado pela cultura, enfim, e pela cultura brasileira, e debaixo desse nome, né, que era o vanguardismo, a vanguarda paulista, a vanguarda paulistana, o movimento à frente do seu tempo. Então, eu tive toda a minha vida, né, eu passei debaixo disso e de uma forma muito interessante. Eu venho, inclusive, desconstruindo um pouco de algumas ideias em relação a isso, porque as nomenclaturas, né, os movimentos, eles sempre vão acontecer, eles nunca vão deixar de existir. Mas depois que o meu pai morre, e vai ficando cada vez mais evidente que ele talvez fosse a pessoa mais importante do movimento, com mais expressão, com mais quantidade de obras lançadas, e o movimento de vanguarda, até onde a gente entendia, ele é bastante elitizado, né? Ele é um recorte de uma elite de São Paulo, uspiniana. Então isso também engessou um pouco esses artistas a um lugar longe do popular, longe da massa, do populismo, como se fosse uma vergonha, como se fosse menor, ter um alcance. Então, debaixo de um argumento de que ser de vanguarda era sofisticado, e isso eu acredito, assim, concordo e complemento o que a Maria estava dizendo, né? Essa mania de importar, né, movimentos, porque o avant-garde que acontecia na França e tinha esse conceito, né, do que era à frente do seu tempo, é um conceito completamente eurocentrado e que ficou completamente restrito a São Paulo, né? Então, claro que há o vanguardismo no Brasil, afora, mas São Paulo teve essa força, e eu tive a oportunidade de ver, de entender, de ver acontecer, de ver o meu pai ser considerado um vanguardista, tentar entender o que caracteriza, né, um artista de vanguarda. Eu acho que isso tem muito a ver com o modernismo, porque é uma relação com o não tempo de agora, né, o não tempo presente, embora
Quando a gente pensa em moderno, é como se fosse algo que está acontecendo nesse instante, mas não necessariamente, né? Então, é como se o movimento de vanguarda fosse um pós-modernismo em São Paulo, né? Que tinha cinema, que tinha música, tinha teatro, e isso estava correlacionado à marginalidade, né, artística. Então, todos esses lugares foram os que eu vi, cresci, né, e absorvi, e hoje também, de certa forma, tento desconstruir um pouco, porque eu acho que nenhum artista que tenha uma expressão dessa grandeza mereça ou deva estar preso a um conceito, né? O Itamar, o Arrigo, o Premê, a Ná, o Roberto Piva, enfim, são artistas que não se resumem ao movimento, né, de vanguarda, embora ele seja importante como um fator histórico. Então eu tive contato com esse modernismo moderno, que era a vanguarda, né, e ao mesmo tempo na escola, né, a reprodução e o ensinamento que eu recebia sobre a Semana de 22, ou sobre o modernismo, os livros obrigatórios da FUVEST, né? Então, um ciclo muito lento e sempre sendo repetido, e pouco, talvez, discutido pontos muito importantes, assim. Então, assim como meu pai era um homem negro que estava no movimento branco e elitista, quase como que como eu posso dizer, como sendo ignorado, de certa forma, como pessoa negra, como um homem preto brasileiro. Não ignorado em essência, mas porque é importante para o movimento, inclusive, a presença dessa figura autodidata, né, muito perto da escravidão. Os meus bisavós eram crianças que nasceram debaixo da Lei Áurea, então do ventre livre, perdão, então eram crianças livres de pais e mães escravos, então era muito, muito perto do meu pai isso tudo. Então de certa forma, foi um pouco ignorado o atravessamento da obra do Itamar e a construção dessa obra na cidade, no estado, porque ele era de Tietê, né, não era da cidade, e no Brasil, inclusive, a partir deste ponto de vista, a partir do viés da sua existência como uma figura negra na cidade, que fazia parte de um movimento uspiniano e só entrava na USP para fazer shows, porque ele nunca estudou, né? Então ele tinha uma relação com a academia, onde a academia via, de certa forma, ele como um gênio, né? Uma pessoa muito inteligente, e como se fosse algo, a raridade disso, né? O que assusta nisso. Então, sempre essa interpretação branca de que quando pessoas negras ou indígenas ou não brancas têm expressões artísticas ou quaisquer outras de muita potência, vistas como raridade, né, como bichos. Eu acho que isso tudo é uma grande herança também dessa educação do modernismo e do que, né, do entendimento, inclusive, da antropofagia, assim, para mim. Então, esse lugar eu vi bastante. Claro, eu estou dizendo isso porque, para mim, faz 17 anos que meu pai morreu, e eu venho descobrindo e realocando essa memória num lugar para a sociedade, inclusive para a cultura brasileira, de uma forma um pouco mais justa. Parece que quando o artista está encaixado num movimento sofisticado, isso basta. Então, eu tenho tentado fazer essa reflexão para mim mesma, né? Porque eu acho que isso é um estado moderno, né? Realmente se incomodar e tentar fazer com que aquela arte, que é tão importante, tão fundamental e hoje é um objeto de estudo da cultura brasileira, seja mais livre, realmente, menos engessada numa nomenclatura qualquer, né? Principalmente quando essa nomenclatura está muito longe do corpo dessa pessoa. É uma
busca por um Itamar mais popular, seria isso também? Isso varia demais. Não é uma busca de popularidade no sentido Big Brother, né? Isso é um ponto de popularidade, isso é um lugar. E também não está restrito a não estar esse lugar. Hoje, né, o meu papel dentro do museu, o meu papel administrando esse espólio e ainda existindo como uma artista, porque eu componho, escrevo e, enfim, produzo artisticamente, é um lugar que tem a ver com o que é maior na nossa sociedade. É tirar do lugar de minoria, né? E também, de certa forma, não tirar a sofisticação, porque quando a gente fala, as pessoas falam, o Itamar é um artista de vanguarda porque ele é muito difícil. Isso é muito cruel. Quando dizem que o Arrigo é um artista maldito, isso é terrível. Então, acho que esse é o lugar onde eu tento, bem dizer, são pessoas com expressões que são muito fundamentais para a cultura brasileira. Eu preciso dizer isso o tempo inteiro, eu preciso lembrar as pessoas o tempo inteiro. Desde que a gente começou a mexer nesse lugar e trazer e organizar a obra do Itamar e reapresentar ela para as pessoas postumamente, a representatividade na figura e na obra dele gigantes. Então, pessoas negras, pessoas de periferia, que descobrem que ele era um artista que morava na zona leste de São Paulo e de lá nunca saiu, se sentem representadas com aquela fala, com aquela estética, com aquele poema, com aquela musicalidade que é despadronizada simplesmente pela criatividade da pessoa e não porque ela quer fazer uma coisa muito difícil. Então, acho que a ideia é apresentar o Itamar, reapresentar, e através dele, de certa forma, através do Itamar, reapresentar toda uma cultura de pessoas pretas no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, né, deslocados. Então, uma coisa que eu sempre falo, que é muito interessante, que meu pai falava, as pessoas falavam para ele, pô, Itamar, toca um pandeiro. E essa relação direta entre ser negro e músico significa tocar pandeiro, tamborim, ou ser um sambista. Então, os negros não estavam para a intelectualidade, para o pensamento. Itamar era um pensador. Então, esse bizarrismo, né, que era interpretado da existência dele, nossa, que esquisito. Um preto que pensa. É isso que eu acho que é importante trazer para as pessoas. Quando as pessoas veem que, nossa, existiu essa figura, a representatividade desse corpo vai para muito além, né, do gostar ou não da obra. É isso que eu quero dizer, eu acho que é isso que eu venho tentando fazer. Umas questões que ela levanta é muito importante, porque, por exemplo, essa questão da marginalidade, a marginalidade sempre foi desejada pela vanguarda. E até em 22, essa marginalidade era uma finalidade, quando eles não queriam que a crítica os apoiasse. Entende? Então, havia essa situação, digamos, clandestina, que explode no centro da sociedade, com razão de ser. Sempre estou falando dos 600 mil habitantes, hein, Elisa? Veja só, não tinha nem bairros, nem periferias. Essa questão, ela é sempre desejada. Agora, quando o pessoal se oficializa, aí vai a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, e vão para a televisão, porque mudam os meios de comunicação, a vanguarda não deixa de existir, mas ela não é mais marginal porque ela é consumida. Então, esse consumo aconteceu também com as artes plásticas, com a literatura, com o teatro. Havia um desejo de espantar, de surpreender, de derrubar valores, mas também havia o desejo de ser reconhecido como o único caminho, e o caminho brasileiro, e não o caminho emprestado. Esse problema existe até hoje. Esse problema eu não sei o que é uma dependência. Agora, São Paulo, por quê? Porque Paulo Prado, por exemplo, da indústria da Empresas Cafeeiras, ele que pagou o aluguel do municipal para fazer a Semana de Arte Moderna.
Entende? Então, tem questões assim básicas que, se você levanta historicamente, aí que é historiador, justifica toda a questão outra. Toda a questão poética, ela é mantida em pé por certos compromissos, certas agressões e certas atitudes em relação ao status quo. E isso existe hoje também. Eu fui chamada de carcamã nos primeiros anos que eu estava no Brasil, porque eu também vinha de fora, entende? Então, são coisas que fazem parte, que eu digo, da jequeira local. A província, que é uma grande província, continua sendo uma província, e as pessoas se sentem protegidas quando tem um bafo de coisa que veio do exterior, que é aprovada lá fora. Todo o movimento de artes plásticas está caindo nessa lorota. Todo o comércio da arte está se mantendo, né? E não buscando os seus valores iniciais que surgiram nas primeiras bienais, etc. Está se falando em códigos, todo mundo quer se abrigar nos códigos. Eu acho que, nesse sentido, a música é a mais livre. A música do Itamar, por exemplo, ela é uma indagação, ela permanece uma indagação, mas quando ela se sedimenta, é aceitada, isso morre. Ao passo que há um vicejar contínuo, mas há também um compromisso. Mas vamos dizer, Semana de Arte Moderna surgiu de cima para baixo. Era um pessoal favorecido que colocou questões. E por que não? Porque nós tivemos também na Rússia, a revolução era de cima para baixo, de quem estudava e via que a situação era insustentável. Então, aqui surge o quê? A responsabilidade muito forte dos que têm talento, dos que tiveram estudos, e em relação ao genuíno. Elisa fala de uma situação genuína que tem que ser colhida e acolhida por pessoas até mais favorecidas. É uma obrigação, é uma circulação sanguínea cultural que deve existir. E São Paulo foi muito o autor e, digamos, o pulmão dessa questão, e continua sendo até hoje, né? Não sei, respondendo para Elisa. Arissana, eu quero te perguntar, é a mesma pergunta, né? Como é que essas notícias da Semana de 22 Paulista chegam, né, na tua formação, na tua história como artista e pesquisadora e também professora? Lembrando aqui que na Semana de 22, né, naquele momento, há uma pesquisa étnico-racial, mas com muitos limites, né? Hoje há, na verdade, uma leitura bastante forte do quanto foi limitado, né, em muitos sentidos, esse alcance dos modernistas e de artistas que desdobraram, né, esse ideário, no sentido de encontrar referências e repertório afro-brasileiro e indígena, né? Quer dizer, havia um limite muito grande e me parece que somente nos últimos 20 anos, mais fortemente nos últimos 5 anos, a gente começa a conhecer com mais profundidade a arte indígena, conhecer com mais profundidade a autoria indígena, com a diversidade que ela tem, né? E também queria registrar o fato de que na Bahia havia, né, nos anos 20, 30, uma pesquisa de cultura popular muito forte, que era o moderno, né, sem ser modernista, mas nas artes visuais, o chamado modernismo baiano é tardio, é dos anos 50, 60, né? Enfim, eu queria saber como você dialoga com esse modernismo que é paulista ou mais institucionalizado, e como que essas novas propostas, né, de produção, de pesquisa relacionadas ao universo, à cosmovisão indígena, estão surgindo agora. Vou começar assim, fazendo uma consideração sobre a história da arte brasileira. Quando a gente fala e a gente ouve sobre a história da arte brasileira, a gente sempre vê a arte brasileira começar pelo olhar ou pela escrita dos que veio de fora, né? Dos europeus. Então, eu acredito que o erro já está aí, né, eu penso. Então, a história da arte começa sempre contando que a arte veio trazida junto com os jesuítas, e aí surge e entra dentro desse contexto a arte barroca, e aí vai construindo essa arte brasileira. De repente, vem
a família real se instala no Brasil, traz a arte acadêmica, a história da arte do Brasil, ela vai nesse sentido. Aí vem a Semana de 22, que traz todo esse contexto, né, das vanguardas europeias para o Brasil, tentando mostrar um pouco mais desse Brasil, mas no fundo a história da arte ela está nesse viés contado por alguém que vem de fora. Isso já deixa de lado todo o contexto artístico dos povos indígenas, seja qual toda a população brasileira que sempre tiveram arte. Então aí já mostra um contexto de uma arte toda pensada e conceituada a partir do olhar de uma arte europeia, né, do que seria a arte para os europeus. Então, aí já deixa de fora todo o contexto da população, toda a arte do povo, toda a arte dos povos, né, que aqui sempre habitou, que o Brasil, com a chegada dos primeiros europeus, aí, se estimava que tivesse uma população de mais de 5 milhões de habitantes, 10 milhões, isso varia muito de cada historiador. E o que se considerava, então, sobre esses povos? Não tinham arte? Porque isso não aparece na história da arte brasileira. Então, isso, para mim, já é algo que precisa ser revisto, né? A construção dessa linha da história da arte do Brasil. Então, o que se construiu a partir dessa arte trazida de fora, desse olhar trazido de fora sobre esses povos, sobre os povos indígenas, sobre os diversos povos que habitavam aqui, tanto indígena como povos descendentes de outros povos que vieram de outros continentes? É uma visão a partir do olhar do estrangeiro. Então, assim, as artes, ela é responsável por produzir imagens, né? Seja a poesia, ela produz uma imagem na nossa memória, na nossa cabeça, né? A música também produz imagem, né? As artes plásticas já transmite essa imagem, né? O teatro, o cinema. Então, que imagens construíram de nós, né? Dos povos indígenas, né? Desses diversos povos? Muitas vezes foram imagens que apagavam, que trazia mais esse genocídio dos povos indígenas, né? Não trazia presença, mas às vezes mostrava a ausência desses povos, né? Uma arte que mostrava um povo que talvez viveu há 400, 500 anos, mas que hoje não vivia mais. É uma arte que mostra que o indígena talvez se diluiu, né, e se transformou apenas em que sobreviveu dos povos indígenas em nossa cultura. Como se os diversos povos tivessem sido dizimados, né? Dizimados foram, né? Mas como se tivessem todos os povos exterminados. Então, acredito que pensar nessa nova construção de arte é pensar que no Brasil nós temos diversos povos, né? Nós temos aí mais de 300 etnias, né? Vivendo desde povos que vivem no litoral, local onde teve o primeiro processo de invasão, a povos que vivem na região amazônica e que ainda vivem com modos de vida isolados, né? Então, assim, há uma diversidade de modos de pensar, de viver, de culturas, que eu acredito que isso seja o nosso Brasil atualmente. Na tua formação, você tem uma trajetória universitária na Universidade Federal da Bahia e, enfim, todas essas discussões passam, né? Você está no doutorado agora. Na tua comunidade, né, Pataxó, né? Como essas notícias chegam, se elas chegam, informações sobre essa semana de 22, enfim, se esse contato se dá exatamente na escola formal, como que os artistas, né, Pataxós, entendem, tem essa relação com essa ideia de modernismo da semana de 22. O Pataxó é um povo que teve acesso à escola na década de 70, começou o primeiro acesso às escolas, né? Algumas escolas não indígenas, outros, a partir dessa década, começou a projetar a escola na aldeia-mãe, no caso, o povo Pataxó. Então, a escola tinha muito uma tarefa mais do ensino, de ler, escrever, né? Essas questões mesmo. Então, assim, esse acesso a essas informações sobre 22, por exemplo, para mim, eu não me recordo ter estudado isso. Olha que eu estudei em escola não indígena,
Se o professor ensinou, falou sobre esse assunto, eu não me lembro de ter estudado sobre Semana de 22 ao longo do meu ensino médio. Então, assim, vim ver isso mais na faculdade mesmo. Então, eu acredito que é isso, é um lugar, um evento que foi centrado em um determinado lugar, né, no caso de São Paulo, claro que se expandiu para todo o Brasil, né, porque teve artistas também que fez parte, que era de outros estados também, mas que eu acredito como que a Maria Bonomi falou, né, é algo que veio de cima para baixo. Então, esse cima para baixo nem sempre também chega a todos, né? Nem sempre atinge toda a população, né? Principalmente a população que não teve acesso à escola, né? Então, isso é um fato que acontece mesmo. Então, essas outras produções das comunidades, cada um vive em seu mundo, às vezes construindo do seu modo, do seu jeito, sua própria arte. Então, o Brasil, ele é um país, embora ele acredite ser uma nação, mas ele não é uma nação única, né? Felizmente, ele é um lugar constituído de várias nações. Quero ouvir agora a Cláudia, que nasce no Rio e vive entre Rio e São Paulo. Você está estabelecida mais agora em São Paulo, não é isso, Cláudia? Sim, eu moro entre Rio e São Paulo, mas principalmente São Paulo. Eu moro em São Paulo há mais de 30 anos já. Para complementar, a pergunta é a mesma, mas tem uma especificidade no Rio de Janeiro que é reivindicada hoje por muitos artistas e críticos que veem o modernismo como algo que é anterior à própria Semana de 22, né? Tem o chamado pré-modernismo, e muita gente reivindica, inclusive, que esse nome, essa expressão seja abolida, esse pré-modernismo, porque já se começa esse movimento moderno aí no Rio de Janeiro no final do século XIX, né? Inclusive com autores e sobretudo pensando aqui o Lima Barreto, que é moderno antes dos modernistas, né? Queria entendeu você, com essa origem, né, do Rio de Janeiro, com essa primeira formação que é do Rio de Janeiro, como é que essas notícias da Semana de 22 chegam, né? Com que olhar você vê, né, esse movimento, e o quanto isso se altera a partir do momento que chega a São Paulo, se a história paulista se integra ao seu trabalho, e particularmente o fato de que os modernistas trabalhavam com as questões gráficas, editoriais, né? Que é algo que você também traz no seu trabalho. É bem interessante essa discussão, porque os ventos cariocas são outros, realmente. Então, eu diria assim, que ouvindo vocês, eu tenho a sensação de que como se tivessem dois Brasis modernos. Você tem a Semana de 22 aqui de São Paulo, que é uma coisa muito concentrada, como diz a Maria Bonomi, vem de uma cidade de 600 mil pessoas. Então, é um movimento de elite, é um esforço intelectual de entender um Brasil, de trazer uma identidade brasileira. No Rio de Janeiro, como era a capital, você partia de um pressuposto um pouco diferente. Primeiro, eu acho que tem uma questão aí biográfica também. Quer dizer, eu nasci nos anos 50, 55. Então, eu sou de uma geração carioca, brasileira, em que a ideia do modernismo estava ligada muito à ideia de uma utopia. Então, estava ligada à ideia do desenvolvimentismo, estava a ideia de um Brasil mais democrático, de um Brasil mais abrangente, que é um pouco diferente da visão da Semana de 22 paulista, que está voltada, inclusive, não é tão, digamos assim, não tem essa ideia de desenvolvimentismo, não tem essa ideia de uma integração, tem uma ideia de revisão de certos conceitos, trazendo isso para as artes visuais. Eu acho que o Rio, ele sempre teve uma característica de ter uma abertura, uma janela social maior, talvez uma diversidade de pessoas maiores, até porque era a capital, então tinha uma diversidade de situações. Então, eu vejo essa questão do modernismo de São Paulo e, digamos, esse modernismo brasileiro como uma necessidade de revisar um pouco o que é a identidade brasileira agora. Porque outro dia eu ouvi uma conversa que eu achei assim profundamente melancólica entre um grupo de pessoas, entre eles um analista,
que falou que a gente precisa pensar sobre a morte do Zé Carioca. Aí, quando ele falou o que é a morte do Zé Carioca, na realidade é a morte um pouco desse Brasil ameno, dessa ideia de um Brasil que era ameno, de um Brasil inclusivo, de um Brasil em que as coisas tinham um futuro utópico. O que a gente viu nesses últimos anos, e especialmente, acho que após essa crise da Covid, quer dizer, se a gente pensar, a gripe espanhola foi exatamente um século atrás, 1920, quando acabou. Nós estamos em 2020. Em 100 anos, a gente está vivendo um outro Brasil. É absolutamente outra história. Então, eu acho que essa história de agora, de entender o que é o Brasil de agora, na realidade seria, digamos assim, o contemporâneo para mim, o moderno seria tentar entender esse Brasil de agora e como é que ele se modificou e como que, por exemplo, nós aqui estamos conversando, nós temos uma questão negra, a questão indígena, a questão do imigrante, a questão de um país que não tem um desenvolvimento que a gente gostaria de ter. Então, a gente tem uma série de questões aqui, todas pertinentes ao que é ser brasileiro hoje. Então, eu acho que isso aí é muito importante. E do ponto de vista da arte, essa ideia de que o Brasil está sempre importando uma forma de arte do exterior e isso valida a arte brasileira, eu acho que também precisa ser repensada, porque eu acho que a gente vive num mundo globalizado mesmo. E as formas tecnológicas de atuação, de compreensão, de fazer, modificaram a natureza do próprio fazer artístico. Então, como que a arte brasileira se insere no mercado mundial, como ela se insere na produção mundial, no sentido de que o artista brasileiro hoje, por exemplo, a gente está aqui tendo uma conversa a partir de uma disponibilidade tecnológica que não existia anos atrás. Quer dizer, isso aqui não seria tipicamente brasileiro, e a gente estaria sentadas tomando um cafezinho conversando. Nós estamos aqui no Zoom utilizando uma tecnologia que não foi desenvolvida pela gente, nunca vai ser, porque a gente está inteiramente fora desse mercado tecnológico, mas, no entanto, é uma necessidade básica na nossa vida hoje. Então, eu acho que existem questões aí de diversas naturezas que precisam ser abordadas. Então, é quase como se a semana de 22 é como se fosse um retrato de uma época que a gente precisa atualizar. Nós não somos mais aquilo. E inúmeras das questões que eram presentes na semana de 22 não fazem mais sentido hoje, outras fazem. Então, eu acho interessante que a gente possa, dentro desse contexto da Covid, entender aonde nós retrocedemos e aonde, de fato, eu acho que o próprio fato de a gente estar passando por essa Covid escancarou uma série de questões que vinham se formando, mas não tinham canais tão evidentes. Então, agora, você tem uma espécie de uma interrupção da cultura em quase todos os níveis, certo? É raro o acontecimento artístico, é difícil o fazer artístico. E isso está desde o artista consolidado ao artista patajó. Evidentemente que cada um num nicho, cada um numa proporção. Mas, de certa forma, equalizou. É uma condição muito ruim para todos nós. Então, a gente precisa, a partir desse, digamos assim, um patamar zero de novo. E eu acho que esse patamar zero vai viabilizar uma outra construção para frente. Então, eu acho que a questão de 22 para cá é uma coisa, a forma como nós estamos vivendo a vida agora é outra, mas são questões complementares e que uma introduz violentamente questões sobre a outra. Sobre o meu trabalho especificamente, eu acho que eu tive assim, muita influência do moderno, até porque, aí falando um pouco como a Annelise falou do pai dela, enfim, a Marinha Bonomi da história dela, eu também nasci numa família em que a questão do modernismo foi muito relevante. Existia muito essa preocupação com essa construção do Brasil moderno e uma herança no Rio de Janeiro arquitetônica, estética muito forte do modernismo. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem concreto, os azulejos, a azulejaria no Rio de Janeiro,
no Ministério da Educação, enfim, na construção do Niemeyer, todos aqueles projetos, na verdade, geravam uma identidade brasileira muito forte, né? Então, eu acho que dentro do meu trabalho, eu tento repensar essa identidade brasileira a partir de questões de hoje, mas usando muitas vezes as referências do modernismo. E, por exemplo, agora mesmo eu estou desenvolvendo um trabalho que chama Flor no Asfalto. Esse Flor no Asfalto é uma discussão sobre a natureza, a resistência, a resiliência da natureza no urbano e, de certa forma, a nossa resiliência diante desse desamparo que a gente está vivendo, né? Desse desamparo na saúde, na educação, enfim, nas questões que a gente está enfrentando aí, políticas, no dia a dia. Então, eu acho que o modernismo, uma das coisas importantes para mim do modernismo, é que ele talvez fosse a última vez que a gente pensava numa coisa utópica, um projeto utópico. E a ideia de uma coisa positiva me é atraente, porque por mais que a gente tenha consciência das dificuldades, se você não tem um desejo de uma melhora, um desejo de uma utopia, você não vai para frente, você não consegue melhorar. Então, eu acho que o modernismo, para mim, ele traz essa carga, na realidade, emotiva, de uma positividade. O que é uma arte brasileira, Arissana? O que é uma arte brasileira? Você pode discordar, você pode propor outra categoria. E o que é ser um artista brasileiro? Quando eu falo de essa questão de que a arte, que precisamos rever, de como a história da arte foi construída, não estou falando de tecnologias. A gente vai consumindo e pegando, vamos dizer assim, as tecnologias de outros lugares e trazendo o que é bom para a gente também, vai usando. Mas eu estou falando nessa questão do olhar que está por trás dessas tecnologias, né? De quem constrói, né? Por exemplo, da história da arte. Quem construiu, né? O olhar, quem que olhou, escreveu e fez essa linha do tempo para construir uma história da arte em que exclui outras categorias, vamos dizer assim, outras artes que acredita que não seja arte, né? Então, assim, e que coloca a arte brasileira como sendo principalmente as artes produzidas a partir desse mundo e viés acadêmico, né? Então, assim, por isso que eu penso que talvez nós não teríamos uma arte brasileira, talvez teríamos artes brasileiras, né? Porque há uma diversidade, né? E a gente aqui, querendo ou não, a gente está, quando fala da Semana de 22, a gente está falando mais de uma arte também acadêmica, né? Porque partiu desse lugar, embora a Nelis traz essa questão, essa formação do pai dela, né? Que é própria, vamos dizer assim, né? Não tem parece que não teve uma formação acadêmica, né, Nelis? Desculpa a minha ignorância sobre seu pai, mas eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, para aprender, para ouvir, né? Mas então, assim, ela tem essa forte influência da academia, né, que diz que a arte é essa arte que está na academia, né, que quem estudou, que quem foi para a Europa, né, então ela se consolida a partir dessa arte, né, como eu falei da família real que chegou ao Brasil, então essas pinturas, então tudo mais, e que a gente também se insere nesse contexto. Eu também estou criticando, mas também faço parte desse contexto, né? Porque eu entrei na academia, entrei numa escola de arte, né? Pinto uso tecnologias e materiais que muitos, vamos dizer assim, não se usava, que no modernismo tentavam usar outros meios, outros materiais, romper, né? Eu gosto da figuração, eu gosto do abstrato, então eu caminho por todos esses lugares, né? Que eu vejo, no meu ponto de vista, a arte como processo de aprendizagem também, né? De modo de expressão. Então, o que eu estou com vontade de fazer, eu faço. Então, assim, por isso não sou uma artista que trabalha só com um determinado material, né? E hoje, acho que a tecnologia, ela possibilita isso, né? A gente quer trabalhar com fotografia, faz, quer trabalhar com vídeo, quer trabalhar com arte digital, faz. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Que não tinha, talvez, naquele momento
como temos hoje, com mais facilidade, né? Em 1922, essas tecnologias não estavam tão acessíveis a tanta gente. Então, hoje a gente tem mais facilidade a passear, vamos dizer assim, por diversas linguagens, né? Então, eu acho que, por isso que talvez teríamos, não uma arte, né, mas várias artes brasileiras que talvez a gente não conseguiria dar conta, nem fazer um acervo, né? Porque é muito diverso. Então, questões que a Cláudia levanta, que a nossa querida Pataxó levanta. Então, para mim, a história da arte brasileira começa em Raimundo Nonato, com as inscrições das cavernas, que a Neide, né, recuperou. É um dos pontos que é lançado ao mundo, essa presença nossa, antiguíssima, tão forte quanto Lascaux, na França, tudo isso. Então, é lá que começa. Quem que olhou isso? Isso só pôde ser olhado muitos anos depois, porque nós não tínhamos mecanismos de acesso a isso. Porque quando Mário de Andrade funda, justamente, o modernista, o IFAM, acredito que foi ele que fundou. Começa o registro. Quando começa o registro, começa a consciência da coisa. Então, o que vai acontecer agora, que depois da pandemia, nós vamos buscar um mundo que não existe mais. Esse mundo não está dentro da nossa proposta de criação, nada disso. Digamos que há uma presença com uma grande carga emotiva, mas fisicamente, praticamente, como também eu faço confusão com os nomes, como a Cláudia falou, não tem mais referência, acabou. Então, se você falar, mas falaram dos índios, mas quem falou dos índios foi José de Alencar, foi Villa-Lobos, o Guarani. Como é que eles falaram? Por quê? Quem era esse índio? Entende? Então, era um índio que se acomodava, que podia ser palatável para o pessoal que descendia justamente dessa monarquia portuguesa que veio, mas que, porém, foi muito mais forte no Rio, porque o Rio foi capital, e até bem recentemente, já vinha com a monarquia, e São Paulo era muito mais liberto, era muito mais transgressor. Por isso que aqui acontece o modernismo. Aqui se recusam questões e aqui se tenta fazer uma busca de uma identidade mais fiel a essas pulsações, e não uma identidade submissa às regras que vinham em origem da corte, né, da igreja, de tudo isso, que vinham regras coloniais. Então, isso aqui foi menos sentido em São Paulo, que era uma terra mais de aventura. E isso que foi possível, justamente por essa grande imigração. Faço uma ressalva, porque minha mãe é carioca, viu? Então, aqui havia uma pulsação que podia detectar questões, seja de cima para baixo, seja de baixo para cima, com os que estavam chegando, bem mais definidas, bem mais agressivas do que estava se fazendo. E vamos considerar que essa elite uspiana, que é, digamos, uma elite que vem tardiamente atuar, ela fez colocações muito importantes, porque começa a registrar esse fenômeno. Sem o registro disso, não havia possibilidade nem de luta, nem de batalha. Agora, a questão indígena, a semana de 22, o pessoal, enfim, os modernistas, olharam muito, mas de uma nova maneira. E não era o indígena que era o indígena palatável, que era justamente o Peri do Guarani. Maria, e a pergunta sobre a arte brasileira hoje, essa questão ela se coloca, é uma pergunta que os modernistas faziam, eu faço para você, se a gente não necessariamente precisa pensar nesses termos, e o que é ser um artista brasileiro? A arte brasileira hoje se coloca na sua independência. Os independentes que se integraram no mercado conseguiram uma reflexão bem maior, mas o mercado de arte, de certa maneira, obstruiu as tendências mais espontâneas. E justamente nós estamos aí com a questão dos índios, com a questão do pessoal das periferias, músicos, tudo isso, porque eles não interessavam ao mercado. Primeiro, porque não tinham produtos caros,
que podia ser negociado, e segundo, porque eles não representavam uma forma de submissão a que o mercado tentou desenhar em cima de um modelo europeu de valores, de custos e de preços. Isso pesou muito. Então, o artista brasileiro hoje ele tem que ser fiel a ele mesmo. Ele tem que ser fiel aos impulsos deles, às leituras que ele tem do passado, ele pode fazer isso. E aí impor essa questão. Se ele tem qualidade, ele impõe isso. Então, ele negocia, digamos, mas não a sua essência. Ele negocia o trânsito, porque tudo é uma negociação. Ele não é livre, como seria no começo do tempo do modernismo. Você vê que, no fundo, se você não se submete a certas questões, você não consegue visibilidade, tudo isso. Essa questão que nós temos que derrubar, que a gente tenta derrubar como artista brasileiro, que eu tentei a vida inteira. O artista brasileiro, mesmo aquele que tem meios por causa da sua obra ou por outras atividades que ele pratique, ele consegue uma visibilidade internacional à revelia do poder público, à revelia dos canais. Entende? Porque há essa comunicação. Então, hoje você faz uma coisa aqui, imediatamente ela pode ser vista nos Estados Unidos, você entra nas grandes exposições internacionais, você é convocado à revelia dos canais oficiais. Só que é outro preço, é outra questão. E tem as coisas estabelecidas, que valorizam certos artistas, isso não quer dizer que sejam eles os mais valiosos. Então, a batalha continua, a trincheira está aberta, a arte é uma grande trincheira, e cada um tem, digamos, que atuar não conforme a conveniência da trincheira, mas a sua conveniência para fazer sobreviver o seu trabalho, a sua criação, e não se submetendo a regras do jogo, porque as regras do jogo, que justamente ela mata a vanguarda, mas ela é necessária para o estabelecimento. Então, é essa dualidade do artista. Se ele se estabelece, qual é o preço que ele tem que pagar? Essa é a questão. É um grande equilibrismo, viu? Eu te garanto, um grande equilibrismo. Annelise, quero te ouvir. A arte brasileira e ser um artista brasileiro. Como é que se coloca essas duas questões para você, né, como artista? E pode, inclusive, questionar essas categorias, se quiser. Eu me contemplo muito na fala da Arissana, porque a construção da arte brasileira, a definição dos povos originários ou das diversas nações de africanos que chegaram aqui escravizados é resumida num ponto de vista. Isso começa com o apagamento da língua, da linguagem, da cultura ancestral desses povos, né? Então, quando hoje eu, com 40 anos, tento descobrir de onde a minha família negra veio da África, esse atravessamento, né, essa busca, de certa forma, me realoca artisticamente, né? Porque eu acho que a arte, ou o papel, ou o dever da arte, se é que a gente deve colocar essa responsabilidade toda em cima da arte, mas como a Arissana disse, a cultura ela está dentro de um processo educacional e não tem como ser desassociado. Então, a arte brasileira hoje, um artista brasileiro, uma artista brasileira em 2021, primeiro, plural, né? Como a Arissana diz, acho que o mínimo que a gente pode fazer como reflexão é chamar de artes brasileiras. E mais do que isso, né? Toda a construção artística de pessoas, de povos, de nações, de imigrantes, de escravizados, que foram construídas a partir de seus traumas, precisa que se jogue alguma luz sobre essa construção artística. Os processos, né, dentro das tecnologias brancas, eu digo, né? Então, o cinema, a pintura, a música, enfim, eu me refiro muito ao meu pai, porque eu acho que é muito importante nessa discussão, assim, nesse momento, mas
você vê o Itamar e o Arrigo como grandes expressões da vanguarda paulista, o Arrigo que fez escola de música em Viena, que estudou um gênero da música clássica muito raro, dificílimo, chamado dodecafonia, então completamente restrito a um pensamento musical muito complexo. Então, quando você vê literaricamente as expressões dos artistas não brancos, a gente reconstrói um pouco essa história, e a arte, ela conta a história. Então, até pouco tempo, a gente tinha uma história contada através das artes visuais, musicais, teatrais, poéticas, que tem sua importância, tem um valor muito grande. Como Maria fala, né, é preciso, a partir do momento que o IPHAN existe, que começa um registro de uma coisa, isso tem uma importância muito grande. Mas hoje a arte no Brasil, as artes no Brasil são muito plurais. Elas contam, inclusive, essa história que a branquitude não quer escutar. Então, e aí parece que é uma rixa, parece que é né? Mas não é sobre isso. É sobre um reconhecimento, de fato, da cultura europeia ter sempre tido essa postura diante do mundo, que é a falta de limites mesmo, né? Chegar e ocupar e se apropriar das histórias, inclusive, que não são suas, que traçam a nossa história, que contam a nossa história, mas que, né, nós precisamos dar ao nosso passado a oportunidade de contar a nossa história através das artes sob um ponto de vista brasileiro de fato. A população brasileira é, em maioria, negra e indígena. Hoje, infelizmente, mas felizmente temos diversos trabalhos de resgate, de observação, de cuidado. Eu não gosto da palavra preservação nesse caso, mas é uma responsabilidade nossa, né? Olhar para isso e olhar para as artes produzidas dentro das suas nações. Então, no interior de São Paulo, há uma expressão, uma tradição de cultura africana que se chama aqui no interior de batuque de umbigada, que é muito parecido musicalmente, e a dança também, com o tambor de crioula do Maranhão. Então, essas pesquisas que até aparecem na missão do Mário, né, como uma pessoa que desbrava o Brasil para catalogar o que estava invisibilizado, todas essas tradições seguem acontecendo e existindo e resistindo, porque principalmente tradições populares, de cultura mais folclórica, a modernidade, a tecnologia vem dizimando, de certa forma, esse conhecimento. Então, a arte no Brasil é um exercício constante de preservação, cuidado e ressignificação da história, reapresentação da história e das expressões de arte, né? Então, a gente fica se perguntando como os pretos do interior de São Paulo se expressam, tem uma expressão musical igual aos do Maranhão, sendo tão longe. O que aconteceu? Em que momento em que esse grupo chega no Brasil e se separa desse tamanho, e são os únicos lugares no país onde tem esta expressão musical que não é igual, mas é muito, muito parecida. É um pouco cruel a gente ter que fazer tanta pesquisa para entender sobre, né, a nossa própria expressão. Então, quando você perde a referência, porque você se expressa com certa raivosidade, ou ódio, ou medo, ou quando isso aparece na sua arte, você não entende de onde exatamente vem. Então, quando a Maria fala que a marginalidade era uma busca, ela certamente não era uma busca de pessoas pretas ou indígenas, porque era uma fuga, eles queriam correr dessa ideia, porque todo o sistema já funcionava olhando para esses corpos como marginais. Então, imagina, meu pai foi preso diversas vezes. Ele já era marginal, sem ser um marginal, era uma pessoa que saía na rua morrendo de medo.
o tempo inteiro, né? De ser preso, de tomar batida, de apanhar. Então, como é que isso não aparece dentro dessa arte? E o curioso, que eu acho que, respondendo também você, sobre o que é ser uma artista brasileira, no meu caso, mais ainda um processo de rompimento também de padrão e bolha, porque as mulheres não compunham letras. As mulheres na música sempre estiveram para cantar. Pouco também se tocavam instrumentos, e se tocavam ou tinham uma relação com instrumentos clássicos, ou, enfim, sempre era muito interpretada como uma rebelde, uma mulher que tocava um instrumento. Principalmente depois modernos, guitarra, baixo, enfim, bateria, não eram... E escrever, então, mais ainda, porque as mulheres cantavam, e eu cresci aprendendo a amar esse cancioneiro, sentimentos, expressões escritas por homens para mulheres cantar. Então eu estou aqui, faço parte de uma geração que, de certa forma, eu galgo um espaço, e é muito difícil porque há um questionamento o tempo todo sobre a qualidade da minha composição. Primeiro porque ela é comparada ao meu pai, que é homem. Depois ela é comparada a grandes divas, que não é a minha expressão vocal. Eu não canto como grandes divas. Então eu entendi que a minha arte, ela vai ter eu vou ter um pouco mais de trabalho, mas que eu precisava me encorajar disso e me argumentar bem para esse processo, porque eu ouvi e mais uma vez aprendi a amar diversos homens que cantam muito mal, mas que escrevem muito bem. E onde o canto desses homens nunca foi questionado em qualidade. Então, ser uma artista hoje no Brasil, uma mulher que compõe, que lidera um trabalho, que está à frente, é bastante desafiador. E, mais uma vez, digo, de certa forma, tem a ver com alguma coisa educacional, educativa e transformadora, porque não será mesmo nunca mais como antes, né? Dentro da música, o preconceito é muito grande. A expectativa sobre uma mulher na música é que ela seja linda, muito bem feita de corpo e cante muito bem. Então, essa grande intersecção é a minha busca, é como eu me expresso, é como eu tento existir artisticamente. Onde o meu corpo hoje, em 2020, encontra com o corpo da Alissana, ou de uma pessoa retinta, ou de um corpo transgênero. Essa modernidade mais significativa desse século, né? A pluralidade das nossas existências através dessa história que a gente tem, de invasão, de escravidão, a grande crueldade por quase 400 anos, o processo mais cruel, que é o grande e único responsável pela desigualdade social que existe no Brasil hoje. Então, a busca pela liberdade, né? Eu acho que a arte brasileira hoje se expressa assim, se expressa mais livremente, com mais incômodos, com mais diferenças, com mais novos pensamentos. Acho que é isso. Cláudia, eu quero que... Você já tocou essas perguntas, de alguma maneira já estavam incluídas na fala, mas eu quero reforçar, perguntar se você quer acrescentar sobre essas categorias, né, de arte brasileira e de artista brasileiro. Então, eu estava pensando aqui, enquanto meus colegas aí estão falando, que a gente está vivendo um momento, acho que não é só no Brasil, acho que isso é em geral, de limites no sentido de ultrapassar limites e de compreender os limites que a gente pode viver. Então, eu acho que, por um lado, a gente está entendendo aqui, como brasileiro, esse processo, quer dizer, a gente demorou, sei lá, quantos séculos para entender essa questão
como a Annelise falou, do subdesenvolvimento brasileiro relacionado à questão da escravidão, de como a gente carrega essa trágica herança, como que isso é presente na nossa vida. E eu acho que a gente, mesma coisa em relação aos povos indígenas, que fica agora, principalmente diante dessa questão do meio ambiente, a questão indígena volta com um peso não só pela cultura indígena, mas o que eles representam na preservação. Enfim, então a gente como brasileiros, a gente está lidando com essas heranças, a compreensão dessas heranças e tendo que, digamos assim, quebrar os limites sobre os quais a gente entendia essas questões. Por outro lado, eu acho que a gente está vivendo um momento de limite no sentido global. Limite de como nós, como um país, atuamos. Bom, a gente teve agora essa experiência do Brasil em relação à atuação na pandemia, a catástrofe que foi, como o Brasil está sendo visto lá fora, né? Um pária no mundo nesse momento, uma situação muito complexa. O que é ser brasileiro agora, né? Quer dizer, o brasileiro tinha uma identidade que, de certa forma, foi rompida agora. Então, eu acho que a gente está vivendo esses limites, ultrapassando limites, por outro lado, e entendendo que a gente também tem que ter limites em outras questões, né? Então, eu acho que você ser um artista brasileiro agora é poder lidar com essa diversidade, lidar com essa complexidade de você saber que você está produzindo um trabalho em que você tem uma herança que é muito relevante e você tem uma obrigação para frente também. Obrigação no sentido que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos, etc. Então, a gente está num momento, eu acho, de extremo poder, curiosamente, porque eu acho que é um momento de muita lucidez para a maioria dos artistas brasileiros. Porque até muito pouco tempo a gente estava vivendo numa bolha artística, você sendo bem-sucedido ou não bem-sucedido, estando dentro, participando desse mercado ou não, de certa forma existia uma espécie de uma ideia hegemônica do fazer artístico, que era todo voltado para uma produção internacional, participação em feiras, participação em bienais, enfim, existia um sistema da arte que era muito dominante e, de certa forma, opressor também para os artistas. Porque ou você bem participava porque você estava no nicho, ou porque você não estava no nicho. Então, existia uma hegemonia do mercado, uma dominância do mercado sobre a própria produção. Eu acho que, de novo, a gente, assim, não há mal que venha para bem. De certa forma, nós estamos passando por um momento péssimo, mas que eu acredito que vai gerar uma condição diferente de produção, vai gerar uma outra consciência, um outro entendimento e uma forma mais fluida, talvez, de produção de arte. Então, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo também, de certa forma, é uma reflexão sobre a arte, é um pensamento que é fluido, que ele se altera, eu me coloco ao lado, me coloco em oposição, enfim, não importa, ele está gerando um fluxo diferente, e um fluxo que a questão monetária não está envolvida. Então, a forma final, a comercialização desse pensamento não é a questão, não é isso que está sendo relevante aqui, certo? Então, talvez essa seja uma das grandes possibilidades do momento, né? Desse pensar, repensar, entender os limites para frente e os limites que a gente precisa ultrapassar para trás, que seja o fazer artístico para o brasileiro no momento. Não sei, vejo um pouco assim. Esse ciclo, ele se chama 22 mais 100. Existe uma ideia de pensar o futuro, né? Como que, desse ponto que a gente está, a gente pode pensar tendências para o futuro, né? Esse ciclo, ele pensa tanto em termos históricos, de linguagem e de território também. E tem uma palavra que a gente não falou muito, mas eu acho que essa ideia perpassa, né, a nossa conversa, que é a ideia também de periferias, né? E eu queria que vocês pensassem um pouco isso. Somos um continente.
a gente é um continente. Então é absurdo você pretender tanta unidade. Não há unidade. Há uma unidade de preocupação, de percepção, mas não há uma unidade física das questões. Para mim, a única questão possível é a gente olhar o Brasil dentro da América Latina, e foi quando eu fiz aquele painel das etnias, grande homenagem aos pataxós, principalmente, que me ajudaram, lá no Memorial da América Latina, que está lá em recuperação, obra sugerida pelo Niemeyer e Darcy Ribeiro, com uma pesquisa muito grande, foi um grande coletivo, não sei se você conhece, José, estou te convidando a visitar. Eu trabalhei muitos mitos, e os mitos na América Latina são os mesmos, desde a Patagônia até a Alasca, as mesmas imagens aparecem, os mesmos mitos e provavelmente as mesmas utopias. Então, você se afasta um pouco do Brasil e vê ele dentro da América Latina, ele é o centro de toda a mitologia. Isso que eu digo, a arte brasileira, a história da arte brasileira começa com os índios que certamente gravaram lá em Mundo Nonato. Então, é por aí que a coisa vai. Aí você tem essa expansão e essa conscientização e registros muito mais tardios, né? Mas os únicos brasileiros, para mim, são os indígenas. E a gente tem que aceitar isso e todas as consequências que isso estabelece. Quer dizer, aí portugueses, igreja, tudo isso foi tudo acidente. E eu gostava muito de trabalhar com essa turma que tinha lá no Memorial, porque eles nunca falavam em descobrimento, falavam em invasão. Especificamente com a Arissana, eu pedi para que ela falasse sobre o trabalho dela como arte educadora em Coroa Vermelha, né? E a partir daí responder a minha pergunta. O meu trabalho com arte educadora é aqui nas escolas indígenas, né? Eu sempre dei aula aqui, desde 2002 eu comecei a dar aula, mas como professora primária, né? Primeiras da alfabetização, primeira e segunda série. E agora, atualmente, eu estou no ensino médio, né? Trabalho com as turmas do ensino médio e, como já falamos, eu dou aula de arte e da língua pachorrã. Então, especificamente sobre a arte, eu considero super importante trazer todo esse contexto, né, brasileiro da arte, do que acontece tanto no sistema da arte, trazer também alguns contextos da arte europeia e de outros continentes que o Brasil também teve influência, né, nessa construção da própria história da arte, vamos dizer assim. Mas, primeiramente, como eu trabalho com o primeiro, segundo, terceiro ano, no primeiro ano eu procuro trazer mais as questões ligadas ao próprio povo. Então, fazer com que o aluno compreenda, valorize tanto a produção quanto os artistas locais, né, do povo pataxó, que muitas vezes, ou na maioria dos casos, não fazem parte desse sistema da arte, né, não está nesse circuito de galeria, de exposições, de museus, né. Então, assim, trazer para mim essas memórias, esses mais velhos, é super importante para que os alunos entendam o seu lugar. E, a partir daí, eles conheçam outras formas de expressões. Geralmente, eu trabalho com os turmas do segundo ano, né, essa diversidade das múltiplas linguagens que a arte também tem, tanto no próprio povo quanto em outros lugares do próprio Brasil. E, geralmente, com as turmas do terceiro ano é que eu vou adentrar, né, esse contexto mais dessa arte brasileira que não é a do povo pataxó, né? Mas que justamente são esses outros contextos, outros modos de fazer arte, né? De outros artistas que não são artistas que estão dentro do nosso contexto. E aí que entra, né, as artes contemporâneas, a Semana de 22, a arte moderna. Então, é nesse contexto que dessa arte mais de fora, ela aparece nos alunos mais com o terceiro ano, né? Eu trabalho mais com os alunos do terceiro ano, mas o objetivo é isso, começar de dentro, trazendo uma arte local para que ele valorize e crie também a partir disso, até chegar nesse conhecimento também do que vem de fora, né? Do que está posto aí, que muitas vezes também eles não tá ao alcance dos alunos, né? Então, acho que trazer isso para um diálogo, para dentro da sala de aula, é super importante para que eles conheçam, né? Todo esse processo também de
de construção da arte nesse circuito, nas academias e em outros espaços também, além do espaço da própria comunidade. Acho que é super importante. Eu não tive essa oportunidade quando eu estudei no ensino médio, né? Eu fiz magistério, mas eu acho que é super importante trazer para os alunos. E quanto pensar essa arte esses próximos 100 anos, né, a partir dessa discussão da semana de 22, eu penso que talvez uma virada a gente já está dando, no sentido de ter em alguns lugares, né, indígenas que estão sendo também protagonistas na construção dessa nova história da arte, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse estar aqui já é super importante e um prazer estar com pessoas assim que têm uma carreira, importante, né, para a história da arte do Brasil. Eu fico bem lisonjeada e honrada em estar aqui. Então, acho que isso já é um marco, né? É uma quebra, né, de lugar também, né? Porque não me lembro, né, a partir do que eu estudei sobre a Semana 22, ter um indígena presente nesse lugar, né? Diante de tudo que passava em nosso país e naquele momento, e deste lugar, né? A cultura indígena, os povos, né? A cultura dos povos indígenas, ela era um lugar de busca, de pesquisa, né? Para o fazer dessa arte. E agora, acredito que a gente tem um novo momento que é a inserção, né, e o lugar dos indígenas nesses contextos, né? A gente temos vários artistas indígenas que estão fazendo e circulando nesse mundo também do circuito das artes, das exposições, dos museus, das galerias, né? Que eu acho que isso é uma quebra, né? Tem vários pensadores indígenas também, em vários espaços também acompanhando e dialogando também. Eu acho que esse diálogo é super importante para essa construção, né, dessas artes que está por vir. Então, acho que é isso que é importante, né? Esse compartilhamento, o diálogo e ter o protagonismo mesmo dos indígenas nesses lugares. Eu penso que é a saída, né? É o marco, né? Assim como ter outras pessoas que mostram essa pluralidade que temos nos nossos Brasis. Então, eu acho assim, estava pensando duas coisas que vocês falaram. A Maria, depois a Adriana. A Maria falou que o verdadeiro brasileiro é o indígena. Assim, o brasileiro original é o indígena, mas somos todos brasileiros. Quer dizer, eu acho que a construção do Brasil passa exatamente pela incorporação de todo mundo. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, talvez, que a gente tenha a fazer agora é entender como é que a diversidade é que vai criar, na realidade, o caldo cultural que a gente precisa. Então, às vezes eu fico um pouco aflita de ver as questões sendo tratadas muito setorialmente, a questão indígena, a questão negra, a questão da mulher, a questão gay, sabe? E dá aflição um pouco, porque, assim, a questão indígena é minha também. Eu não sou indígena, mas ela é minha, porque eu sou brasileira, faz parte da minha vida, parte da minha história. A questão gay, idem, a questão da mulher, idem, enfim, questão negra, idem. Então, assim, o que eu acho que seria importante é cada um ter um lugar de fala, mas que essa fala se complementasse, entendeu? Que as coisas não ficassem separadas em nichos. Acho que a ideia de nicho é importante para as pessoas entenderem que elas têm que ter uma voz, mas essa voz depois tem que ser de todos, isso aí tem que permear a sociedade. Então, eu acho que, por exemplo, esse debate que a gente está trazendo aqui, ele é bom por causa disso, porque ele permeia uma questão que é comum. Então, a gente tem que pensar também no que é comum a todo mundo e a cada um, dentro da sua individualidade, poder contribuir para o que é comum. Não é só o que é da mulher, o que é do índio, do negro, mas o que é comum a todo mundo. Porque essa é a única forma de você gerar uma democracia, uma forma igualitária de pensar e de trabalhar, ao meu ver. Cláudia, quer continuar e falar sobre essa perspectiva, né, de 22 mais 100? Eu estou muito assim, debaixo ainda essa coisa da Covid, eu acho que me afetou muito, não só por todos,
mas eu acho que é um marco assim de mudança cultural no Brasil. Então, se você pensa que 100 anos atrás teve a gripe espanhola que matou, sei lá, 50 milhões de pessoas, nem sei quantas milhões de pessoas matou, agora a Covid matou não sei quantas milhões de pessoas no mundo. E como é que o mundo de 100 anos atrás para agora é outro mundo, e daqui para frente, daqui a 100 anos, vai ser outro mundo mesmo, né? Então, eu acho que a gente está saindo de uma... Acho que tem uma questão aí, eu insisto aqui na questão da tecnologia, não da tecnologia como um instrumento, mas como a tecnologia, de certa forma, altera a nossa subjetividade. Então, eu acho que nós estamos mudando, estamos num patamar de mudança de subjetividade, da interação por outras formas, da compreensão da forma de expressão por outras formas. Então, é muito importante a gente não ser ingênuo em relação às formas com que nós estamos trabalhando. Voltando a esse nosso encontro, é maravilhoso porque a gente pode estar junto, mas assim, nesse estar junto, nós estamos perdendo algumas coisas e ganhando outras, certo? Então, o que a gente está ganhando, o que a gente está perdendo, como isso vai afetar a nossa sensibilidade do ponto de vista da própria criação, do manuseio das matérias, do manuseio da pintura, do manuseio do artefato, enfim, da experiência da própria arte. Então, eu acho que uma coisa que seria interessante seria pensar como a gente ter simultaneamente uma produção artística que fosse virtual, porque aí você tem uma pessoa lá no Maranhão podendo ver, uma pessoa no Rio Grande do Sul podendo ver, mas também você não deixar de lado a nossa materialidade, porque na hora que a gente deixa de lado a materialidade, principalmente eu acho que o artista que tem uma produção física, é como se fosse uma parte dele não existe. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar. Como dar conta de incluir e, ao mesmo tempo, produzir na materialidade. Eu acho muito importante isso que ela está falando. Ela está levantando uma questão, inclusive, da permanência, porque com essa possibilidade da materialidade, a gente passa a ter uma permanência, inclusive uma divulgação em si muito mais fácil e é mais econômico. Porque, veja, reuniões, conversas, como foi a Semana de 22, ela foi muito verbal, ela foi muito pouco registrada, pouco se sabe. O que se publicou e o que se pintou é que ficou. Agora, o resto não, né? Então, o que acontecia? Estava saindo da Grande Guerra de 1918. Essa Grande Guerra levantou questões muito fortes do Brasil, por isso que em 22 surge essa renovação. Nós estamos saindo da Grande Guerra da pandemia, espero, né? Porque não está bem claro se está no fim, mas provavelmente vai surgir também uma reação nossa similar. Nós temos que redefinir, ressignificar toda essa questão da arte, porque aquele mundo acabou. Então, é isso que a Cláudia coloca muito bem, que é de materializar essas questões, materializa no ensino, materializa em obras, materializa que seja, portanto, mais útil, mais econômico do que apenas um monte de teorias, um monte de questionamentos, um monte de ideias. Nós temos que fixar essas ideias em obras. Eu acho isso muito importante. E obras que vão acontecer para o povo, que o povo vai ter acesso, porque nem a estética de, digamos, modernista chegou ao povo. Então foi um ato quase, não quero usar novamente a palavra elitista, mas foi um ato que foi muito uma grande utopia. E as nossas raízes têm que ser mais palpáveis. O resultado tem justamente no ensino. O ensino foi muito desvirtuado durante 20, 30 anos, aí, então continua um ensino muito limitado, faltou muita coisa. Então, é isso que tem que ser recuperado como raiz do que virá, porque o que existia não estará mais lá. Eu tenho certeza que o mundo que a gente viveu acabou. Não haverá essas memórias solidificadas, enquanto registradas,
como uma possibilidade, mas não historinha. Anneli, você faz, então, suas considerações finais com a resposta, né, a essa última pergunta. Em relação a esse registro, tem um filósofo africano, congolês, que se chama Foucault, que é uma pessoa que eu descobri através do Tigana Santana, que é um artista baiano, filósofo também, e que, né, ouvindo, conversando e trocando com ele, comecei a querer entender mais e ouvir mais sobre essa filosofia. E é muito interessante porque a filosofia, as filosofias, né, que partem do pensamento do africano, nada tem a ver com a filosofia que a gente conhece e nos chega, né? Então ele tem um conceito sobre o tempo, Foucault, muito interessante e que encaixa muito mais com o que é, inclusive, a nossa realidade brasileira, que é uma relação não cronológica. A cronologia do tempo no pensamento africano é diferente porque ela é espiralar. Então, a relação de passado e futuro e presente é um conceito muito diferente do Cronos, que a gente segue como, né, como lugar de estada. Estou aqui agora, estava ali, estarei. Então, essa provocação desse pensamento tem sido muito importante para mim, porque eu vou fazer o museu, né? Eu que não tinha nenhuma relação com esse lugar, então a gente vai fazer uma grande pesquisa e criar dentro do conceito museográfico, museológico, do que a gente entende que é um museu, que também é um conceito que vem da Europa, né? E como é completamente diferente no Oriente, por exemplo, a relação de preservação, acervo, e na África, onde as casas são museus, onde os objetos de arte produzidos por artistas ficam em suas casas, ficam em suas tribos, ficam em suas comunidades, e o conceito de visitação né, e conhecimento, e toda a arte produzida nesses lugares que foi colocada dentro de museus na Europa, e hoje estão sendo, né, tem um artista maravilhoso que faz uma performance que ele rouba as obras africanas nos museus, e toda hora ele vai preso, mas é incrível, assim. Então, eu acho que, né, esses deslocamentos que têm a ver com o tempo também, e que a gente está vendo, eu acho essa performance uma grande expressão artística. Esse roubo de volta da arte que você roubou antes. Então, até mesmo a ideia mais performática das expressões artísticas tem cada vez mais espaço, né, dentro desse nosso presente, que a gente entende como presente. E a grande necessidade também de descentralizar, né, o conceito de arte, a expressão, o poder. Então, quando a Cláudia fala da tecnologia, eu concordo muito, porque hoje nós temos um museu virtual que pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, que tem tradução em 3 línguas, e que é um espaço de visitação onde a gente tem que se acostumar com a ideia de vou ao museu e entro no computador. Mas todas as informações, todas as expressões, elas estão ali, né, numa grande tentativa de passar emoção e conhecimento e questionamentos, que eu acho que é esse que é o papel de um museu, né, provocar alguma coisa que não seja dita e dada, né, como regra ou como... Então, foi um grande desafio criar um espaço virtual onde a gente conhece fisicamente. E eu tenho tido muita alegria, porque o número de visitações em um museu em São Paulo é muito baixo diariamente, quando a gente não vivia essa situação que a gente está agora, né, de quarentena e tudo. Eu acho que a arte, que o futuro da arte, citando o Foucault, ele está completamente relacionado como uma mola o tempo inteiro, para cima, para baixo, para frente, para trás.
né? Acho que é bastante interessante pensar como eu tenho tentado expressar a minha arte e como tenho tentado organizar a arte que eu herdo, né? Que aí é minha num outro conceito só, né? Não fui eu que fiz, eu só defendo ela e honro, porque eu sou a presença do meu pai, sou a presença da arte que ele fez. Eu sou um futuro e um passado ao mesmo tempo. Então, esse exercício em relação ao tempo, de quebrar essa regra cronológica que a gente se acostuma, né? E que é ocidentalizada, talvez seja um grande exercício para as expressões das artes brasileiras. A gente não tem como pensar 100 anos para frente, de 22, sem voltar exatamente naquele instante de 100 anos atrás e o que está acontecendo agora. Então, a gente está falando de 300 anos, mas o mais importante também, para mim, né, participar desse encontro, dessa reunião. Eu agradeço muito o convite, muito prazer, Maria, Marissana e Cláudia, em conhecê-las. Você fala das periferias, e também estou complementando uma fala da Cláudia, que é muito angustiante realmente pensar nas expressões em nichos. É muito difícil você ser uma compositora negra. Você é uma artista indígena. A gente quer ser compositora. Eu quero só ser artista. As nomenclaturas de gênero e racialidade que me acompanham realmente estão, mas elas precisam ainda existir. Eu acho que a gente ainda precisa passar um tempo com estandes diferentes, né? A gente está num atravessamento e muito longe de alguma coisa realmente democrática em relação à sociedade e esse desequilíbrio que a gente vive. Então, enquanto a gente tiver no dia a dia esses vales tão profundos entre um corpo e o outro dentro da sociedade, as artes também vão ter isso, né? Então, eu sou indicada a uma premiação feminina, um prêmio que só contempla mulheres. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo me exclui da premiação que é para todos e todas. Então é como se eu não pudesse nem ao mesmo estar competindo artisticamente com homens numa premiação. Então tudo isso é muito confuso. Eu concordo muito com a Cláudia de que a gente precisa realmente nas artes tentar derrubar, mas não vai ser possível que tenha uma democratização de fato em relação a gênero e raça se a gente não passar por essa fase constrangedora, e que a arte tem um papel também de constranger. Quando a Cláudia diz que, né, a questão indígena negra é um problema dela, é exatamente sobre isso. Porque o racismo não pode ser um problema dos pretos, para os pretos resolverem. E as questões indígenas não podem ser um problema para os indígenas resolverem. Esse problema, inclusive, não é nem nosso, esse problema é da branquitude que construiu essa história dessa forma. Então, cada vez mais que essa consciência acontece entre nós e a gente se reconecta de uma outra forma, a arte tem muito mais espaço para existir na liquidez que ela tem que existir, né? A arte tem esse lugar. A Maria falou isso, né, da não liberdade dentro da arte, eu também concordo. Há concessões e há reflexões que nunca podem ser abandonadas. E a gente tá aqui nesse exercício. Então, eu convido a todas, se tiverem tempo e aguentarem um pouco mais de tela depois dessa reunião, a visitarem o Museu Itamar Assunção, que é itamarassunção.com.br. E depois adoraria ouvir o que vocês acham desse nosso museu. Muito obrigada. O Ciclo Modernismo 22+100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada.
O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SPCine e da rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.